Ayano-koji, como sabemos, tem um exímio controle emocional, mas é claro que, para ter tal habilidade, é necessário seguir alguns passos, e nesse vídeo eu quero comentar sobre como ter um controle emocional igual ao Ayano-koji. Achou interessante? Então vamos para o que interessa. Ayano-koji, sempre que ia tomar uma decisão importante, ele parava e pensava sobre o porquê estava fazendo algo. E é claro que o motivo dele cogitar essa linha de raciocínio era para perceber se suas explicações tinham alguma base lógica, se estava tomando decisões apenas por impulso ou baseado em achismos e sentimentos momentâneos. Então pare e repense, afinal você pode estar se deixando dominar por seus sentimentos. E isso é exatamente o contrário do que você quer em momentos cruciais. Algo que é natural de nós seres humanos é ter julgamentos prévios que construímos, seja sobre um local, uma situação ou uma pessoa. E o resultado desses julgamentos, sem uma base fixa, é a redução do nosso controle emocional. Portanto, quando você inicia uma interação ou qualquer outra atividade a partir de sentimentos predefinidos, você limita suas reações e atitudes e pode se prejudicar bastante. Um exemplo disso é quando o Ayano-koji menciona um aluno de sua sala chamado Sudo e fala que suas atitudes grosseiras no passado farão as pessoas terem um pré-julgamento negativo dele, mesmo em uma situação na qual o mesmo estivesse certo. O Sudo tá sempre falando alguma besteira e dando chilique por aí. Não tem como as pessoas não se incomodarem com o jeito dele. Ele causa uma péssima impressão em quem tá em volta. Vamos dizer que acontece um assassinato e tem 2 suspeitos. Um deles já matou uma pessoa antes. O outro é cheio de virtudes e anda dentro da lei. Em quem você acreditaria? Na pessoa que anda dentro da lei. Talvez as coisas não sejam assim, mas tendo tão poucas provas, as pessoas precisam usar o que elas têm para tomar as decisões. Nessa cena, dá para perceber que o Ayano-koji não se baseia apenas em pré-julgamentos e tenta entender a situação como um todo. Por fim, livre-se dos preconceitos e dos julgamentos e esteja aberto a diferentes opiniões, pessoas e situações. Obviamente, todo ser humano tem falhas e precisa lidar com uma série de problemas no decorrer do dia. Por padrão, é normal pensar que todo problema ou erro de alguma pessoa é algo negativo e que deve ser banido. No entanto, isso não é verdade. Afinal, é possível aprender bastante com os desafios do dia a dia e crescer a partir deles, ao invés de só se decepcionar. Contudo, um exercício interessante para se fazer é o de aceitar seus problemas e erros. E sempre que sentir ansiedade ou nervosismo, pense sobre o que você está tirando dessa situação. Pode parecer simples e bobo, porém controlar sua respiração pode ajudar bastante para alcançar um bom nível de controle emocional. Afinal, quando você para, se concentra em sua respiração e domina seu corpo, você consegue ter mais foco, tranquilidade e evita que o nervosismo ou outras emoções te dominem. Dando um exemplo, Ayano-koji, quando se encontrava em uma situação na qual ele seria acusado de assédio, ele manteve a sua calma e respirou profundamente. Se fosse alguém sem esse controle emocional naquele momento, obviamente iria se prejudicar. Se você falar disso pra alguém, vai pagar bem caro. Vou pagar, é? Eu vou dizer pra todo mundo que você tentou me estuprar. Mas não é verdade e você sabe disso. Me promete que não vai contar pra ninguém o que acabou de ver por aqui? Por fim, quando se encontrar em situações difíceis, tente controlar a sua respiração para manter o seu controle emocional. A interação com as pessoas é uma das principais fontes de agitação emocional, porém não precisa ser assim. A questão é que julgamos outros o tempo todo, desejando que fossem algo que não são. Ansiamos que elas mudem, queremos que pensem e ajam de certa maneira, ou seja, da mesma forma que pensamos e agimos.
Mas como isso não é possível, vamos ficar frustrados e decepcionados. Ao invés disso, tente ver os outros como fenômenos. Em outras palavras, como cometas e plantas. Apenas existem, aparecem em todas as variedades. De certa forma, isso torna a vida rica e interessante. Então, trabalhe com o que elas apresentam em vez de tentar mudá-las. Ao invés de tentar entendê-las, pense nisso como um quebra-cabeça. Mas isso não muda o fato de que todos nós somos irracionais. Então torne a sua aceitação a mais radical possível. Isso, além de te acalmar, o ajudará a observar os indivíduos de uma forma mais desapegada, entendendo-os em um nível mais profundo. Com o tempo, você vai parar de projetar as suas emoções nos outros. Tudo isso irá te fornecer mais equilíbrio, tranquilidade e mais espaço mental para pensar. O nosso eu emocional vive na ignorância, porém perde o poder sobre você e pode ser dominado no momento no qual nos tornamos conscientes de como o eu emocional age e domina. Porém, o primeiro passo em direção à racionalidade é sempre para dentro. Por isso, é necessário perceber esse eu emocional em ação. Tendo esse propósito em mente, reflita sobre como você age sob pressão. Para isso, comece a se perguntar: que fraquezas específicas surgem nesses momentos? O desejo de agradar, intimidar, controlar ou altos níveis de desconfiança. Analise bem as suas decisões, especialmente as que foram ineficientes. Você enxerga um padrão ou insegurança que veio causada por outro momento? Examine as suas forças e o que torna diferente das outras. Com isso, você começará a ter discernimento para escolher as metas que combinem com os seus interesses de longo prazo e que se alinhem com as suas habilidades. Se você estiver com raiva, deixe esse sentimento fluir e pense a respeito. Se foi causado por algo trivial, tem a possibilidade de que algo ou alguém esteja por trás dele. Talvez até uma emoção mais incômoda seja o problema. Verifique por baixo de todos os estímulos para ver onde eles começaram. Nesse caso, você pode ter um caderno para que possa registrar as suas autoavaliações. A questão é que o nosso ego pode nos atrapalhar, nos sabotando com ilusões e com isso prejudicando a nossa capacidade de aprender e progredir. Então, descubra uma posição neutra para que consiga observar as suas ações. Com o tempo, isso tudo se tornará um hábito natural. E quando o seu eu emocional aparecer em uma situação inconveniente, você perceberá e será capaz de recuar e encontrar uma posição neutra. Se você gostou desse vídeo, se inscreva-se e deixe o like, afinal isso me ajuda bastante mesmo, beleza? Se puderem comentar e compartilhar esse vídeo, eu ficaria muito agradecido. Então é isso, muito obrigado por toda a atenção e até a próxima.